Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus. E o texto que quero repartir com vocês é Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 6. Abra comigo, por favor, João 6. Vamos ler a partir do verso 35 até o verso 40. João 6, 35 a 40. Está escrito: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum o perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu quero tratar com vocês nesta noite sobre a graça soberana de Deus. Esta é uma verdade clara, insofismável, em toda a Escritura, é que Deus salva pecadores por sua graça e para a sua glória. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina essa verdade, que a salvação é uma obra de Deus. Deus planejou, Deus aplica, Deus consuma. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, os puritanos, os peregrinos que chegaram à América e fundaram universidades e seminários, os grandes pregadores da história como George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Mark Lloyd Jones, creram e pregaram sobre a soberana graça de Deus. Os grandes avivalistas e os grandes missionários que desbravaram campos pregaram a soberana graça de Deus. Uma nuvem de testemunhas engrossa as fileiras daqueles que creem na soberana graça de Deus para a salvação. É claro que esta verdade bendita foi tantas vezes combatida. Lá no século V, por volta do ano 416, Agostinho teve que lidar com o pensamento de Pelágio, que acreditava que a queda não tinha afetado o homem, e que hoje o homem seria tão livre quanto Adão o era antes da queda. Mas Agostinho de Hipona resistiu a estas ideias e prevaleceu, mostrando que o homem depende total e exclusivamente da graça de Deus para a sua salvação. Mais tarde, já no século XVI, Lutero teve que enfrentar Erasmo. E Erasmo ensinava a liberdade da vontade humana, enquanto Lutero entendia que, à luz das Escrituras, o homem tem sua vontade escravizada pelo pecado. E a não ser que Deus opere nele a regeneração, ele não pode crer. Porque o homem está escravizado pelo pecado, o homem está morto nos seus delitos e pecados. A não ser que Deus opere nele soberanamente
e eficazmente, ele não pode crer, porque não tem condições de fazê-lo, por estar morto nos seus delitos e pecados. No século XVII, maiormente na Holanda, o chamado Sínodo de Dort, na Holanda, estas verdades foram mais bem delineadas e esclarecidas, e então se firma aquilo que nós chamamos hoje dos 5 pontos do calvinismo, quais sejam a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Hoje talvez muito se fala na questão sinergista ou monergista, em outras palavras. Como é que o homem é salvo? Ele é salvo pelas obras? Como é que o homem é salvo? O homem é salvo pela fé mais as obras? Ou o homem é salvo exclusivamente pela graça, mediante a fé, para as boas obras? Então a verdade bíblica, irmãos, clara e eloquente, é que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, ou seja, o monergismo é obra exclusiva de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, para que a glória pertença exclusivamente a Deus. Então, eu gostaria hoje de olhar para esta passagem e ver nela com eloquência esta verdade gloriosa da soberana graça de Deus. Se não, vejamos. Vejam comigo, por favor, o versículo 36. Jesus disse: porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Vejam vocês que Jesus pontua que naturalmente o homem por si só, ele não tem condições de crer. E os irmãos lá do século XVII na Holanda chamariam isso de depravação total. Esse é um termo teológico, é bem verdade. E esse é um termo que expressa uma verdade bíblica. Qual verdade bíblica? É que o homem, depois da queda, está num estado de depravação total, ou seja, todas as áreas da sua vida foram afetadas. A sua razão, a sua emoção, a sua vontade. A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que a inclinação do coração do homem é para o mal, é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é um coração de pedra, insensível. A Bíblia diz que o homem não pode mudar a si mesmo, assim como um leopardo não pode mudar suas manchas, um etíope não pode mudar a cor da sua pele. O homem por si mesmo não pode mudar o seu próprio coração. Ou Deus o muda, ou ele não pode ser mudado. Aliás, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E esta é uma linguagem muito forte, porque um morto não tem apetite, um morto não ouve, um morto não sente, um morto não fala, um morto não age, um morto não reage. A menos que seja infundido vida nele, ele não pode fazer escolhas. E Jesus Cristo foi categórico: ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Ele não pode fazer escolhas porque ele está cego, e quem o cegou é o diabo, cegou o entendimento. Em outras palavras, ele não discerne, ele não compreende as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode escolher a salvação porque ele é escravo, escravo do mundo, escravo da carne, escravo do diabo. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desta maneira, meus amados irmãos, é preciso compreender que a queda não foi um mero acidente,
O homem não sofreu alguns arranhões. O homem caiu, no sentido pleno da palavra, no estado de depravação e miséria. O homem não pode voltar para Deus por si mesmo. Ele é incapaz. Ele tem cegueira, ele está alienado de Deus, ele está numa morte espiritual, ele é incapaz espiritualmente, ele é escravo do pecado, ele é surdo espiritualmente, e a inclinação do coração dele é para o mal. Compreender isso é importante, para que você não nutra qualquer pensamento de arrogância ou soberba ou vaidade. Se você foi salvo pela graça, saiba disso. Isso foi uma obra exclusiva de Deus. Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. Mas a segunda verdade que esse texto nos ensina está aí no verso 37, a parte A, que diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E os nossos irmãos lá do século 17 na Holanda chamariam isso de eleição incondicional. Note você que você e eu, que cremos em Jesus, somos um presente do Deus Pai ao Deus Filho. O Pai deu você a Jesus. E isso foi feito não no tempo, mas na eternidade. A pergunta é: quem escolhe quem? É você quem escolhe a Deus ou Deus quem escolhe você? E a verdade bíblica é: não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Quando Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Em quem Deus nos escolheu? Em Cristo. Para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Com que finalidade? Para produzirmos boas obras que glorifiquem a Deus. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Jesus Cristo foi claro: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Talvez alguém pense: bom, mas como é que Deus escolhe? Alguns pensam assim: Deus previu que você ia crer nele, e então por causa da sua fé nele, Deus o escolheu. Mas a Bíblia diz diferente. Está lá em Atos 13:48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal maneira que a fé não é a causa da escolha divina. A fé é consequência da escolha divina. Deus não escolheu você porque você creu. Você creu porque Deus escolheu você. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então foi o Pai quem deu você para Cristo. Foi o Pai que escolheu você. E isso antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos. E isso, irmãos, é extremamente glorioso, absolutamente glorioso. O Senhor dá a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. Então preste bem atenção nisso. Se você hoje está aqui, se você hoje é um crente no Senhor Jesus, isso significa que o Pai amou você antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus soberanamente. É por isso que a eleição é incondicional, porque não é das obras, não é do mérito, não é porque você fez algo para merecer. Não. A graça é soberana. Deus escolheu você antes que o mundo fosse criado. Deus nunca retrocedeu na decisão tomada. Apesar do nosso pecado, apesar tantas vezes da nossa recalcitrância e desobediência, Deus permaneceu nos amando. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Mas vem agora a terceira versículo 37 e 40.
Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos do século XVII na Holanda chamariam isso de expiação limitada, porque notem vocês, de que maneira Jesus nos dá a vida eterna? Foi um ato soberano dele lá no céu? Foi uma decisão apenas por decreto? Porque vejam vocês, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz mais, Deus não inocentará o culpado. E a Bíblia diz mais, a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que Deus há de julgar a todos, grandes e pequenos. Já estabeleceu um dia, já estabeleceu o juiz, já estabeleceu a forma, vai ser com justiça. E a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos ter que comparecer perante o juízo divino para prestar contas da nossa vida. E a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamentos e desejos. Quando os livros forem abertos, certamente, todos nós, em todos esses quesitos, seremos considerados culpados, 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 culpados. Por isso diz a Bíblia, que mediante as obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus, porque requeriria o julgamento divino justo, que o pecado seja exemplarmente condenado. Então, era necessário que para nossa salvação, sendo Deus justo, os nossos pecados fossem punidos. O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. E quando Jesus Cristo foi à cruz, diz a Escritura, que Deus lança sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós, e que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Diz a Bíblia que ele foi feito maldição por nós. Diz a Bíblia que agradou o Pai moê-lo naquela cruz. Diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De tal maneira que o Pai lança o seu, o meu, o nosso pecado sobre o seu Filho. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu vicária e substitutivamente. Em outras palavras, Jesus não morreu na cruz como um mártir. Jesus não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque Judas o traiu, porque Pedro negou, ou porque o Sinédrio o acusou, ou porque Pilatos o condenou à morte. Ele morreu deliberadamente, especificamente pelos nossos pecados. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, o anulou, o rasgou e o encravou na cruz e deu um brado: está pago, está consumado. De tal forma que Cristo não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação, ele de fato morreu para a nossa salvação. Por que é importante entender isso? Porque isso é que traz descanso para a nossa alma, irmãos. Segurança para o nosso coração. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas a morte dele foi apenas para possibilitar a nossa salvação. Então, a salvação está na sua mão.
E aí de repente ele morreu, mas não tem eficácia essa morte, de forma plena, porque a decisão está na mão do homem, não na mão de Deus. Então eu quero que você compreenda hoje com muita clareza e simplicidade, à luz da Bíblia, que o Deus que escolheu você, é o Deus que mandou Jesus, o seu Filho, para morrer no seu lugar, em seu favor. De tal maneira que agora você que está em Cristo, não tem mais culpa sobre a sua vida, não tem mais condenação sobre a sua vida, porque seus pecados foram exemplarmente condenados, não em você, mas no Filho de Deus. Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Você está quis com a lei de Deus, você está quis com a justiça de Deus. Já não pode mais haver qualquer condenação sobre a sua vida, porque Cristo morreu efetivamente pelos seus pecados, e Deus puniu o seu Filho, para que você pudesse ser perdoado, justificado, redimido e salvo eternamente. Compreender essa verdade é mostrar o seguinte, que como Cristo morreu por você, Ele vai ressuscitar você no último dia, para a ressurreição da vida. Sua salvação está garantida, sua salvação está absolutamente garantida, porque Ele morreu por você, Ele morreu pela sua igreja, Ele morreu pela sua noiva, Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele morreu pelo seu povo. Nós chamamos isso de expiação limitada ou eficaz. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma quarta verdade do texto. Confira comigo o verso 37 ainda. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Preste atenção nisso, todo aquele, não alguns, não a maioria, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E os teólogos lá da Holanda, no século 17, chamariam isso de graça irresistível ou vocação eficaz. Vamos entender um pouco aqui, amados irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 30, ele sintetiza isso assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Você sabe que esse chamado, ele pode ser entendido de duas maneiras, porque há um chamado geral, e há um chamado específico. Há um chamado endereçado aos ouvidos, e há um chamado endereçado ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Houve um dia em que você e eu ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e elas jamais perecerão. O que significa isso? É que o chamado de Deus é eficaz. Quando você escuta o Evangelho, então Deus vem e tira o tampão dos seus ouvidos, Deus vem e tira a venda dos seus olhos, Deus vem e troca o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. Deus vem e gera você de novo e regenera você para uma nova vida. Deus lhe dá o arrependimento, Deus lhe dá a fé salvadora, e aí você atende ao chamado do Evangelho. Nós chamamos isso de graça irresistível. Eu acho isso tão lindo, porque Deus faz isso de maneiras tão distintas com cada pessoa. E se você pudesse ouvir hoje os testemunhos de conversão que nós temos aqui, nós ouviríamos notícias tão lindas. Eu tenho um colega de turma, no seminário, que a conversão dele aconteceu numa madrugada. Ele estava numa boate, ele estava drogado, ele estava bêbado, ele voltava para sua casa de madrugada, e ao voltar para casa, ele encontra um folheto sujo, rasgado no chão, e ele pega o folheto, e ali tem uma mensagem do Evangelho, e ele bêbado, drogado, ao ler aquela mensagem,
coração dele foi tocado, a vida dele foi transformada, e ele chega em casa regenerado, porque o Deus que chama poderosamente, eficazmente. Todo aquele que meu Pai me dá, ou me deu, esse virá a mim. Eu estava ouvindo o testemunho de um dos maiores criminosos deste país, que no ano de 1989, juntamente com mais 7 outros criminosos, assaltaram a agência do Banco Itaú, na Grande São Paulo. E este homem, um assassino cruel, uma criança no colo da mãe, começa a chorar. E ele mandou que a mãe fizesse a criança calar-se. E a criança continuou chorando. E ele, com a metralhadora na mão, fuzilou a mãe e a criança. A menina chamava-se Thalita. E em rede nacional de televisão, o marido, agora viúvo, o pai, agora enlutado pela sua única filha, assassinada, era crente no Senhor Jesus Cristo. E aquele homem disse para o Brasil inteiro ouvir: eu perdoo o assassino da minha mulher e da minha filha. Ele cometeu essa barbárie porque ele não conhecia o Deus que eu conheço. E mais do que isso ele fez. Daqueles 7 criminosos, 5 foram mortos naquele mesmo dia pela polícia. 2 sobreviveram, inclusive ele. O nome dele na época era Paulinho Bang Bang, filho de uma família de classe média do interior de São Paulo. Se envolveu com drogas e com crime. Mas aquele homem crente manda um mensageiro evangelista lá na cadeia para levar uma Bíblia para o Paulinho Bang Bang, para falar de Jesus para ele. E quando o evangelista está falando de Jesus para ele lá na prisão, Paulinho Bang Bang pega um punhal que tinha feito lá dentro da cadeia, para enterrar o punhal no peito do evangelista. E quando ele se levanta para apunhalar o evangelista, o poder de Deus agiu na sua vida de tal maneira que ele cai desarticulado aos pés do evangelista, que pregara para ele o evangelho. E quando ele se levanta, era uma nova criatura. Jesus mudou o coração dele. Jesus transformou a vida dele. E um dia eu estava aqui numa das emissoras de televisão da nossa capital, para uma entrevista, e havia um senhor muito elegante, muito bem vestido, aguardando comigo para ser entrevistado, e eu não sabia quem era, e era exatamente Paulinho Bang Bang, agora um ministro do Evangelho, porque Deus chama, e Ele é poderoso, Ele é poderoso. Já contei esse fato aqui, a igreja já conhece, muitos conhecem, talvez muitos visitantes, eu vou repetir esse fato. Eu estava numa segunda-feira, aqui no gabinete pastoral, quando entra um senhor no meu gabinete, bateu a porta e disse: eu posso falar com o senhor? Eu disse: claro. Ele me disse: eu estive aqui ontem à noite, no domingo à noite, participando do culto, vindo ao culto. Eu disse: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. E ele me disse: mas eu não vim participar do culto, eu vim roubar um carro. Os carros ficavam ali na frente do templo, e ele disse que enquanto ele olhava os carros para ver que carro ele levava, uma música brota do templo, e ele lá fora escutou a música, e foi atraído irresistivelmente para entrar, e do jeito que ele estava com seu revólver 38 na cintura, ele entrou aqui, e quando ele entrou aqui, a palavra de Deus foi tão forte no coração dele, que ele caiu em si, em lágrimas, tomado de convicção de pecado, arrependido, e ele voltou para casa chorando. A sua esposa lhe perguntou: o que aconteceu com você? Alguém machucou você? Ele disse: não, mulher, o homem que você conhecia morreu, eu sou a nova criatura, Jesus mudou a minha vida. E eu conheço esse irmão querido, que de vez em quando eu cruzo com ele aqui em Vitória, firmado na graça de Deus. Sabe por quê, irmãos?
porque o Deus que elege é o Deus que chama. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Algumas pessoas acordam de madrugada, desesperadas, pensando em suicídio, e ligam o seu rádio, ou ligam a sua televisão, ou pegam um versículo da Bíblia, e ali o Espírito Santo toca o seu coração, e ele é convertido. Sabe por quê? Porque a graça é irresistível. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Mas, meus amados, eu quero concluir. E quero conduzir vocês, por gentileza, ao verso 37 ainda. Vamos juntos ler esse versículo? A igreja em voz alta comigo. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum eu o lançarei fora. Os teólogos lá da Holanda, no século XVII, chamariam isso aqui de perseverança dos santos, ou a segurança inabalável da salvação. Irmãos, esta é uma coisa tão linda na Bíblia. Há muitos crentes que, embora sinceros e salvos pela graça, não desfrutam desta bênção, da certeza da vida eterna. Alguns que dizem assim, bom, mas nós não podemos ter essa certeza. Há outros que dizem, bom, mas é uma espécie de arrogância espiritual você afirmar que pode ter certeza da sua salvação. Mas eu pergunto a vocês, há alguma arrogância em você crer no que Jesus disse? Seria isso arrogância? Quem está dizendo isso não sou eu, não são os pastores da igreja, não é um concílio da igreja, não é uma denominação religiosa. Quem está dizendo que você pode ter certeza da sua salvação é a Bíblia, é o Senhor Jesus. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Notem vocês o verso 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, nenhum eu perca. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu restarei no último dia. Então, amados irmãos, nós podemos ter segurança e certeza da vida eterna. Sabe por quê? Porque a salvação é obra de Deus. A perseverança é do próprio Deus. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse em João 10, olha comigo por favor, o que está escrito, João capítulo 10. Veja aí, versículos 26 a 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, agora está falando da eleição, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Se a ovelha é dele, você crê nele, então você está seguro nas mãos dele. Olha comigo por favor, o que está escrito, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, será que é possível você ter certeza da sua salvação? Está escrito o seguinte, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, você não tem segurança de salvação, porque você é líder da igreja, porque você é pastor da igreja, ou presbítero da igreja, ou diácono da igreja, ou professor de escola dominical na igreja. Não,
você tem certeza pelo fato de você ter crido em Jesus. Se você creu em Jesus, você deve ter essa certeza. Você não pode viver nessa gangorra espiritual. Estou salvo de manhã, estou perdido à noite. Estou indo para o céu de manhã, indo para o inferno à noite. Não. Se você crê, você tem a vida eterna. Veja comigo que Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, vai dizer o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Você sabe que a glorificação se dará na segunda vinda de Cristo. Mas se Deus elegeu você, se Deus chamou você, se Deus justificou você, nos decretos de Deus você já está no céu. Nada pode separar você do amor de Deus. É Deus quem justifica você. Foi Cristo Jesus quem morreu por você. Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, Ele intercede por você. Nenhuma circunstância da vida pode separar você do amor de Deus. Paulo chegou a dizer isso: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você foi regenerado, Deus está trabalhando em você, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você foi justificado, portanto a sua salvação está o quê? Assegurada e garantida. Garantida não por homens, garantida por Deus. Então, amados, eu quero finalizar dizendo o seguinte: a salvação é uma obra soberana da graça de Deus. Nós a recebemos, e quando nós a recebemos, nós devemos ter gratidão. Gratidão. Quando as pessoas rejeitam essas doutrinas da graça, é porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que significa de fato as doutrinas da graça. Porque tem gente: não, pastor, o senhor ensinar isso, que o crente pode ter certeza da salvação, é um perigo, que vai levar o crente a ficar relaxado, a viver uma vidinha medíocre. Estou salvo mesmo, deixa eu fazer o que eu quiser. Estou salvo mesmo, então deixa a coisa acontecer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não, não, não. Deus escolheu você para você ser santo e irrepreensível. Deus escolheu você mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito. Deus escolheu você para você dar muitos frutos para a glória de Deus. Quem é regenerado, salvo, ele não faz provisão para o pecado, ele quer agradar a Deus. Então, nós temos que hoje dar graças a Deus por tão grande salvação e viver a nossa vida para exaltar este Deus que nos amou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos justificou, que com certeza já nos glorificou na sua mente, e isso há de acontecer quando Jesus voltar historicamente. Agora eu só peço a você para ficar em pé, e eu gostaria de convidar você para nós lermos um texto da Bíblia, de doxologia, de exaltação a Deus, por essa salvação eterna, por essa salvação segura, por essa salvação graciosa, que está em Romanos, capítulo de número 11, versos 33 a 36, abra sua Bíblia aí, Romanos 11, 33 a 36, eu quero pedir à igreja para nós lermos todos juntos, com alegria, com gratidão, com clareza, com eloquência, com voz sonora, toda a igreja comigo, vamos lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele,
e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória